Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso, afinal, é você quem decide. Para hoje, nós vamos falar sobre fontes de alimentação, especialmente sobre fontes de tensão, já que essa é infinitamente mais usual do que uma fonte de corrente. Então, nesse curso, vamos deixar específico para fontes de tensão. Até agora no nosso curso, nosso enfoque total tem sido na carga, nos resistores, associação de resistores, mas até agora não falamos nas fontes, né, de como elas podem se associar, né? Então, qual é a forma de ligar uma fonte de alimentação a um circuito? Existe mais de uma forma? Quais as principais diferenças do tipo de ligação? Se ligar em série ou em paralelo, quais são as diferenças de cada tipo de ligação? E, por último, qual a representação mais fidedigna de uma pilha ou de uma bateria? Já que essas aí são fontes de tensão, mas como é que é na vida real? Essas perguntas nós vamos responder hoje. Vamos começar com a associação de fontes em série. Se eu associar duas tensões em série, a tensão resultante é a soma algébrica das tensões de cada uma das suas fontes. Tá? Então, o resultado da tensão que ela vai entregar ao circuito é a soma algébrica. Por que algébrica? Porque as polaridades das fontes são importantes. E isso a gente vai ver no exemplo aqui a seguir. Bom, temos aqui uma fonte de 3 volts e uma fonte de 9 volts. Vejamos que se eu tiver no sentido de subindo aqui nesse circuito, aqui eu tenho uma elevação de tensão, já que eu estou saindo do negativo para o positivo, eu estou subindo 3 volts. E aí continuo subindo, aqui eu tenho mais uma elevação de 9 volts. Então, se eu tenho duas elevações, uma de 3 volts e outra de 9 volts, a tensão resultante, isso é, se eu colocar um voltímetro desse polo positivo de 9 até o polo negativo de 3 volts, eu tenho 12 volts a soma algébrica aqui de cada uma das fontes, tá? Importante notar que o polo positivo é sempre a barrinha maior, né? Então, se o polo positivo está do lado de cá, o voltímetro vai ver o positivo do lado de cá e o negativo do outro lado. Então, aí eu tenho uma soma literal de 3 com 9, tá? Resultando em 9 volts. E elas duas estão em série, ligação clara aqui de série, né? A corrente é a mesma nas duas. Mas e aí se eu, de repente, inverter uma polaridade de uma das fontes? No exemplo B aqui, eu inverti essa fonte de 3 volts. Agora o positivo está aqui embaixo e o negativo está aqui em cima. Então, se eu estiver passando, subindo aqui, eu estou saindo do polo positivo para o negativo. Isso significa dizer que eu estou tendo uma queda de tensão, uma redução. Eu estou saindo do positivo para o negativo, lá da lei de Kirchhoff que a gente já aprendeu. Então, aqui tem uma redução de 3 volts. Aqui eu tenho uma redução de 3 volts e aqui eu tenho uma elevação de 9 volts. Então, se eu coloco o voltímetro desse ponto até esse ponto, o que é que eu vou ver? Eu vou ver menos 3 mais 9. Menos 3 mais 9 dá igual a 6 volts, né? E a polaridade vai sempre respeitar a fonte de tensão de maior valor. Então, se eu tenho 9 volts é maior do que 3, essa aqui eu tenho uma polaridade maior, né? A polaridade dessa aqui é mais significativa do que essa aqui. Então, o voltímetro vai ver o positivo do lado de cá, respeitando aqui essa fonte de 9 volts, positivo do lado de cá, e negativo aqui embaixo, tá? Mesmo que aqui tenha um positivo. Mas como essa fonte de tensão não tem mais força, entre aspas, do que essa de 9 volts, quem vai ganhar é essa de 9 volts. Então, polaridade positiva aqui do lado de cá e negativa do lado de cá. Então, por isso que soma algébrica depende das polaridades, tá? No caso aqui, teria uma diferença, 9 menos 3 igual a 6. Vamos agora ver um exemplo de fontes de tensão em série. Nesse caso aqui, eu tenho só uma fonte de tensão de 1,5 volts, por exemplo, poderia ser uma pilha, e um resistor de 10 ohms. E aí um circuito simples, né? Eu tenho essa tensão integralmente ligada aqui nesse resistor. Então, se eu tenho 1,5 volts num resistor de 10 volts, aparecerá sobre esse circuito aqui uma corrente de I igual a V sobre R. Então,
V 1,5 dividido por 10, 0,15 ampere está circulando aqui sobre esse circuito, tá bom? Qual é a potência dissipada nesse resistor? A potência a gente já viu lá atrás também, P igual a V vezes I. Então, V é 1,5 volts, está integralmente aqui, então 1,5 vezes 0,15, eu tenho que esse resistor dissipa uma potência, esquenta uma potência de 0,225 watts, tá? Essa aqui é a potência dissipada sobre esse resistor. Tá, e agora se eu de repente coloco mais uma fonte aí e insere com essa outra, mais uma pilha de 1,5 volts, qual é o resultado? Como a gente viu no slide passado, aqui eu tenho duas fontes em série de forma que elas se somam, tá? O negativo para o positivo e o negativo para o positivo. Então eu tenho duas elevações de tensão. Então a tensão sobre o resistor agora é a soma dessas duas. Isso é 3 volts. Agora eu tenho 3 volts sobre esse resistor. Se eu tenho 3 volts sobre um resistor de 10 ohms, a corrente que vai passar por ele é IV sobre R. V igual a 3, resistência igual a 10, então a corrente é igual a 0,3 ampere ou 0,30 ampere, tanto faz, tá? Está circulando aqui sobre esse circuito, especialmente sobre esse resistor. E aí, qual é a potência dissipada? De novo, P igual a V vezes I. A tensão agora é 3 e a corrente agora é 0,3. Então, a potência dissipada é igual a 0,9 watts. Veja que a potência dissipada é muito maior do que a inicial. Não é só duas vezes. Eu coloquei só mais uma pilha, só dobrei a tensão na pilha, mas eu multiplico por 4 a potência. E aí, quais são as conclusões? A conclusão é, quando eu tenho só uma fonte de tensão, e eu dobro essa fonte de tensão, isso é, coloco outra fonte de tensão em série, de forma que as tensões se somem, logicamente eu tenho uma maior tensão, né? Desde que seja polaridades que se somem, tá? Então aqui eu vou ter 1,5 volts, aqui eu vou ter 3 volts, então eu tenho uma maior tensão. Se eu tenho uma maior tensão, na mesma carga, um resistor de 10 ohms, então eu também vou ter uma maior corrente. Eu também dobrei a corrente, eu dobro a tensão, dobro a corrente. Então aqui, sobre um circuito de mesma resistência, eu tenho o dobro da corrente. E aí, se eu tenho maior tensão e maior corrente, aparece também maior potência. E agora, preste atenção, a potência dissipada aqui é 4 vezes essa potência aqui. Por quê? Porque além da tensão, a corrente também aumenta. E aí, se a gente fizer uma análise aqui, ó, a potência dissipada é 4 vezes, mas a potência que cada uma dessas fontes aqui entrega ao circuito, tá? Se eu tenho duas fontes, cada uma vai entregar a metade dessa potência, 0,45 watts. Isso é, mesmo comparando com essa aqui, eu tenho uma potência maior entregue por cada uma das fontes. Significa dizer que cada uma dessas fontes vai estar entregando mais potência para o circuito e se for uma pilha ou uma bateria, a tendência é que descarregue mais rapidamente, né, numa ligação em série. Agora vamos ver a associação de fontes em paralelo. Nesse caso, essa associação é muito mais restritiva do que a outra. Veja só, as fontes devem ter a mesma tensão. Eu não posso mais ligar fontes de tensão com tensões diferentes. Elas têm que ter exatamente a mesma tensão. E a polaridade delas deve ser iguais, tá? Eu não posso ligar o positivo com o negativo com o positivo. Eu tenho que sempre manter as polaridades iguais para ligar elas em paralelo. Assim o exemplo, tá? Há duas, por exemplo, baterias de 9 volts, eu tenho que o positivo de uma ligar no positivo da outra, o negativo de uma, o negativo na outra. E aqui, sobre esse circuito aqui, se eu colocar um voltímetro, eu vou medir exatamente os 9 volts. Tensões em paralelo, elas não se somam, e sim se igualam. Então, na associação de fontes em paralelo, as tensões vão ser sempre a mesma. Eu sei que sempre surge, e se, né? E se eu colocar invertido? Se você colocar invertido, aí precisa analisar um circuito com a fonte real e não mais ideal. A gente vai falar sobre fonte real daqui a pouco, mais para frente nessa aula, tá bom? Agora vamos ver um exemplo de fontes de tensão em paralelo, tá? Do mesmo jeito que eu fiz com fonte em série, vamos primeiro colocar uma fonte de tensão de 6 volts e um resistor de 10 ohms. Então, a corrente que percorre aqui é igual a 0,6 ampere.
a corrente que percorre esse circuito, certo? No caso aqui, se eu coloco duas fontes em paralelo, a resistência aqui, isso é a carga do circuito, não vai ver nenhuma diferença, porque a tensão sobre ele continua sendo de 6 volts. Então, se a tensão sobre ele continua sendo 6 volts, continua surgindo sobre ele uma corrente de 0,6 ampere. O que é que muda? O que muda é a corrente que cada uma das fontes vai contribuir. Se eu tenho 0,6 ampere aqui e essas duas fontes são iguais, então cada uma vai contribuir com a metade da corrente. Essa aqui vai contribuir com 0,3 ampere e essa aqui com 0,3 ampere. Somando aqui, lei de Kirchhoff para os nós, né? Lei de Kirchhoff para o nó, 0,3 mais 0,3 é igual a 0,6. Então, o que muda aqui vai ser o que cada uma das duas fontes contribui. A carga não vê diferença nenhuma se tem só uma fonte, ou duas, ou 10. Então, quais são as conclusões? As conclusões é a mesma tensão sobre a carga, não importa se eu coloque uma ou diversas fontes em paralelo, é a mesma tensão. Se eu tenho a mesma tensão e a mesma resistência, vai ser a mesma corrente sobre a carga, também não vai ter nenhuma alteração. E se eu tenho a mesma tensão e mesma corrente, a mesma potência que a carga vai dissipar. Não vai ter nenhuma diferença. E qual é a diferença? Como eu mostrei aí, são as correntes, tá? As correntes nas fontes. Aqui eu tenho uma corrente de 0,6 ampere sendo entregue por essa fonte, e aqui cada fonte aqui vai entregar 0,3. Isso é especialmente importante de saber se eu quero um circuito que eu quero obter uma vida útil muito longa. Por exemplo, uma pilha. Se eu botar só uma pilha, aquela corrente ali vai ser só sobre ela. Se eu coloco 2, 3, 4, 5 pilhas, cada vez a corrente vai ser menor, a potência que cada uma das pilhas vai estar entregando para o circuito é menor, então ela vai durar mais tempo. Então a durabilidade de tensões de fontes em paralelo é maior do que em série, tá? Porque cada uma contribui com menos corrente, consecutivamente com menos potência. Agora vamos falar sobre fontes reais de tensão. Isso aqui é um desenho de uma bateria, tá? Eu não quis botar nenhuma marca, mas aqui é uma bateria com polo positivo e negativo. Tá. A pergunta que eu quero fazer é, será que pilhas e baterias como essa aí conseguem entregar toda a tensão gerada? Toda a tensão que ela gera aqui, ela consegue entregar aqui nesses polos da bateria? Será que não há nenhum desperdíciozinho de tensão no processo de fabricação de tensão, de geração de energia, tá? Geração que a gente fala, né? A gente já falou sobre isso. Transformação de energia química, por exemplo, da bateria em energia elétrica, mas a gente costuma chamar de geração. Não há nenhum desperdício. Outra pergunta é, há aquecimento no processo de geração de energia, no processo de transformação de uma fonte para outra? As respostas para essas perguntas são, com certeza, não consegue entregar a mesma tensão gerada, tá? Existe sim algum tipo de desperdício. E se você já usou uma bateria de carro como essa aí, né? E se você já botou a mão, depois que ela funciona por muito tempo, você viu que ela esquenta, né? Então há uma perda de energia por calor. Tudo isso aí significa dizer que a fonte de tensão não é ideal, não é aquela que entrega exatamente aquela tensão como a gente vinha trabalhando até então. Então, como é que a gente pode representar uma fonte real de tensão, tá? Esse aqui é o circuito que a gente pode representar. Veja só que eu botei aqui um desenho externo aqui como se fosse uma pilha, e dentro dessa pilha eu vou ter uma tensão interna gerada, que a gente normalmente chama de E, muita gente chama de tensão força eletromotriz, tá? Essa aqui de força eletromotriz, que é a tensão interna gerada. Vou ter também uma resistência interna, tá? Dentro da pilha, que não tem como tirar, não tem como ela não existir. E lá fora eu vou disponibilizar uma tensão V para o circuito, tá? Então aqui é dentro da pilha e aqui é do lado de fora. Essa é a tensão que é disponibilizada. Essa resistência interna aqui, que foi adicionada, né, para que E seja diferente de V, é justamente ela que vai esquentar, ela que vai simbolizar a perda de potência e de tensão, né, entregue por uma pilha real, por uma bateria real, por qualquer fonte de tensão real, tá? E sobre essa resistência vai percorrer uma corrente desde que eu ligue o circuito aqui por fora, tá?
essa corrente aqui depende da ligação de um circuito aqui por fora. Bom, e aí, qual é a equação característica de uma fonte de tensão real? Como é que eu posso agora chegar nessa tensão? Já que essa tensão aqui não é igual à tensão interna gerada, como é que eu posso obter essa tensão a partir de uma equação? A equação a gente pode se lembrar de lei de Kirchhoff para a malha, tá? Então essa tensão aqui vai ser o quê? Vai ser essa tensão interna gerada aqui, negativo e positivo, então mais E. Como essa corrente aqui está percorrendo nesse mesmo sentido, então aqui vai ter uma queda de tensão devido a essa resistência e essa corrente. Que vale quanto? R vezes I. A tensão sobre esse elemento aqui é R vezes I. Tá? Então, essa tensão é menos a queda de tensão no resistor, que vale R vezes I, vai dar a tensão externa, tá? A tensão disponibilizada para o circuito. Essa é a equação característica que você vai resolver todos os problemas sobre resistência interna, tensão interna, né, bateria e fontes reais. Parabenizo agora os conhecimentos adquiridos por você. Não deixe de fazer os exercícios, tem muitos exercícios na internet, vou disponibilizar alguns exercícios e um forte abraço.